Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e desde já deixa o like neste episódio para o YouTube recomendar o nosso canal, o nosso episódio, e assim você reforça também o meu comportamento de voltar aqui e continuar fazendo episódios para vocês. Estamos aqui com a Probiótica, o nosso patrocinador. Você pode ter o seu desconto lá no site da Probiótica usando o cupom ESLEN para você descolar aí o seu suplemento mensal, creatina, whey, carboidratos. Com o cupom ESLEN você ganha um descontinho especial no site da Probiótica que entrega aí na sua casa. Beleza? Hoje nós estamos aqui para falar de um tema que eu adoro muito e acho que é um dos gargalos que todo mundo deveria vencer. Chuto que está naquele pareto das habilidades que se você resolve é uma pequena parte, mas se você resolve vai resolver uma parte significativa aí da sua vida pessoal e profissional, que é oratória. E o nosso professor é o Guilherme Constâncio, professor de oratória, palestrante, TED Speaker e faz mestrado também na área de psicologia, também olhando para essa parte de ansiedade social, que é acredito que um dos principais motivos pelos quais as pessoas evitam de falar em público, né, cara? Obrigado pela sua presença aí, Gui. Valeu demais, cara. Obrigado, Wesley. Deixa eu te perguntar. Eu falava muito mal na graduação, né? Na graduação, eu lembro que durante acho que o quarto ou quinto semestre, teve uma vez que eu saí da sala de aula porque a professora fez um semicírculo, né? Clássico ali, faz aquele semicírculo e as pessoas deveriam comentar alguma coisa do livro que ela tinha indicado para ler em casa. Quando começou a chegar perto da minha vez, eu levantei e saí da sala, cara, porque eu tava com tanta ansiedade, meu coração tava aqui na garganta, assim, um nó no peito, eu não conseguia nem me concentrar direito. E aí eu levantei, dei um migué, saí, esperei passar minha vez e voltei. Não tinha sido a primeira vez, outras vezes eu também já tinha me afastado ali de uma situação que eu precisava falar em público mesmo para, 20 pessoas que eram os meus colegas, então não era uma grande apresentação. Naquela época, eu lembro que, cara, eu pensei assim, se eu não melhorar isso, acho que muitas portas vão se fechar para mim, só que foi uma percepção meio intuitiva minha, sabe? Eu não tive grandes mentores assim que me pegaram pela mão e tal, e aí o que eu fiz foi começar a me obrigar a me expor mesmo, assim. Eu lembro que eu cheguei no DCE da faculdade e falei, todo mundo que vier aqui pedir palestras para psicólogo gratuita pode indicar meu nome que eu vou. E eu comecei a fazer umas palestras nas empresas lá para 5 pessoas, 8 pessoas das pequenas empresas lá do interior do Rio Grande do Sul. E assim, aos poucos eu fui vencendo. E acho que falar em público foi uma das coisas que mais me abriu portas. Você vê isso também na galera aí que você treina e tal, cara? Demais, eu vejo isso muito nas pessoas próximas a mim, nas pessoas que constantemente estão comigo, mas eu vejo isso em mim também. A minha história é muito parecida com a tua, nesse sentido. E é muito comum que quando você enfrenta situações como essa, de medo, da ansiedade, que é mais comum a gente evitar. A gente começa a fugir dessas ocasiões. Na minha história muito foi parecido isso aí, porque na graduação, na escola, na adolescência, muitas pessoas começam a ter esses indícios de timidez, que seria uma pequena inibição ali, o medo de se expor, o medo de falar com uma pessoa, o medo de falar em público. E uma das grandes questões que eu observo, pelo menos reflito sobre e me preocupa, é que isso começa desde muito antes da nossa vida, né? Desde a escola mesmo. Eu não sei você, mas na escola não tive ninguém que me ensinou a falar em público. Sim. E assim, o fato do cara se esquivar o se esquivar funciona, né, cara? Porque é bom se esquivar, você resolve o problema e aí você reforça o comportamento de esquiva, né? Exato. E vai criando um monstro. Exatamente. Gigantesco. Exatamente. Porque a esquiva eu costumo chamar que é quase que um paradoxo. Porque a gente fica feliz por se esquivar, a gente sente um baita de um alívio se esquivando, porque a gente foge da ocasião, fica tranquilo, passou, quem sabe numa próxima, e aí a próxima nunca chega, porque você não deixa ela chegar. Pois é. E é o paradoxo porque quanto mais você evita, e você sabe muito disso, você já fala muito sobre isso inclusive, quanto mais você evita, mais você fica viciado em evitar. Mas você se torna um profissional em evitar. Exato. E aí por que é paradoxo? Porque isso faz a tua ansiedade crescer mais ainda. Isso faz teu medo crescer mais ainda. O professor Hoffman, que eu trouxe aqui inclusive pra gente conversar sobre o livro dele. Pode mostrar pra câmera aqui pra galera conhecer. Aliás, um livro muito bom. Stephen Hoffman, Ansiedade Social, enfrentando seus medos e aproveitando os contatos sociais com a terapia cognitivo comportamental.
E ele traz aqui, inclusive, que a ansiedade ela é como um parasita, né? Então, ela tá lá. Se você evita, você vai alimentando o parasita. Uhum. Vai alimentando. A partir do momento que você para de evitar, por mais que seja tão difícil parar de fugir dessas ocasiões, é como se você fosse tirando esse parasita de você. Então, por isso que é paradoxo, né? Imagina, pra se livrar do medo, a gente tem que se expor ao medo. Pois é. Aliás, você ensina isso como ninguém, né? Exato. E o que você acha que a pessoa que tá em casa agora e tem medo de falar em público, ou se esquiva, fica evitando, criando situações para não encarar esse monstro? O que você acha que, em termos práticos, essa pessoa pode fazer para tentar? Primeiro, acho que separar o episódio aqui em 2 grandes momentos. Primeiro, a pessoa se expor mesmo e vencer esse medo. E aí depois, como construir uma boa oratória, né? Boa. A gente vai, acredito que ter bastante oportunidade de destrinchar sobre esses 2 pontos. Acredito que uma reflexão muito válida para a gente começar e entrar até mais profundamente nisso tudo é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas quando eu estou palestrando, quando eu estou dando aula. Eu pergunto assim para as pessoas: como foi que você chegou até onde você chegou? E aí, geralmente, essa pergunta a gente pode responder de 2 maneiras. Acho que de uma maneira literal. Então, imagina, eu tô numa palestra e pergunto para as pessoas: como que vocês chegaram até aqui? Aí, alguns chegaram de carro, alguns chegaram de transporte público, alguns chegaram de Uber, alguns chegaram de avião. Só que tem como responder essa pergunta de maneira mais abstrata. Então, como que você chegou até aqui, esse momento da tua vida, essas suas conquistas? E se a gente parar para refletir como que a gente chegou até esse momento da nossa vida, e eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, foi por conta das pessoas que nos relacionamos, que nos trouxeram, de fato, até aqui. Então veja que engraçado, né? Você aprendeu o que você sabe com alguém. Você conheceu, talvez, a sua esposa por meio de, talvez, um amigo em comum. Você teve as suas conquistas pessoais, profissionais, por conta de pessoas ao seu redor. Aliás, nós nascemos de 2 pessoas. Então eu costumo dizer que são as pessoas que nos dão abertura para que nós possamos chegar no lugar onde a gente quer tanto chegar, no conhecimento que a gente quer tanto chegar. E aí eu cunhei uma frase que eu repito muito, que é assim: pessoas são oportunidades. Então as pessoas nos levam às oportunidades que nós tanto desejamos. Aliás, as pessoas nos levam às conquistas, as pessoas nos levam aos nossos conhecimentos, as pessoas nos levam até a lugares que a gente sonharia em estar. Por exemplo, tantos lugares que eu sonhei em estar e eu paro e penso: nossa, cara, se eu não tivesse falado com fulano, talvez eu não estaria aqui. Se eu não tivesse falado com ciclano, talvez eu não estaria lá. Talvez eu não teria conhecido outra pessoa. E por que eu estou trazendo esse assunto e essa frase, pessoas são oportunidades? Porque a evitação, voltando agora atrás, a evitação, a fuga do falar em público é a fuga e a evitação de lidar com as pessoas. Por isso a ansiedade social. E por isso esses transtornos em relação ao social, de não querer socializar, vamos falar assim de forma bem clara. Então, quando nós evitamos lidar com as pessoas, é como se nós estivéssemos evitando criar oportunidades, evitando aproveitar oportunidades, entende? Então, um ponto bem relevante que eu queria trazer aqui, dentro desse ponto, é: se as pessoas deixam de evitar, se as pessoas deixam de fugir e passam a se relacionar com os outros, a vida passa a te presentear com mais oportunidades, com mais conhecimento, com mais conquistas. E essas conquistas, muito além de pessoais, profissionais mesmo. Quer ver um exemplo? Talvez você sonhe em trabalhar numa empresa. E aí você vai se preparar, obviamente, com seu conhecimento para trabalhar numa empresa. Mas se você conhece pessoas que trabalham nessa empresa, você tem formas de criar oportunidade para estar trabalhando naquela empresa. Ou para conhecer uma pessoa que você tanto deseja. E aí eu costumo dizer que a comunicação, a oratória, enfim, por exemplo, são ferramentas. Ferramentas, por exemplo, para criar oportunidades. Eu não sei você, talvez você consiga se lembrar na sua vida, você até acabou de dizer alguns exemplos. Quantas vezes você perdeu uma oportunidade por não conseguir se comunicar? Desde evitar a situação, ou seja, não comunicar mesmo, ou até mesmo não conseguir pronunciar, explicar, expor aquilo que você tem como conhecimento, aquilo que você estava pensando. Quando você não usa essa ferramenta, ou não domina, ou não estuda, ou não se preocupa com a comunicação, você pode perder oportunidades, porque você vai perder o relacionamento com pessoas. E aí tem até para você comentar, uma segunda ferramenta em relação ao uso da ferramenta comunicação. Tem um grande professor, que é o Dias Bordenave, que ele traz que a comunicação tem algumas funções. Uma das funções da comunicação é a identidade. Quando a gente se comunica e a gente se relaciona com as pessoas, e até mesmo fala em público,
a gente passa a existir. E aí ele tem uma frase que eu repito muito, inclusive, que é: comunicação é ferramenta de existência. Se você parar para pensar em pessoas da história da humanidade, por exemplo, Platão, Aristóteles, Einstein e tantos outros que talvez você pode dizer, são pessoas que não estão vivas agora, mas elas estão vivas aqui, na nossa lembrança. Porque elas se comunicaram, porque elas existiram. Então, para fechar essa primeira reflexão sobre o evitar, o fugir, quando você evita se comunicar, quando você foge dessas ocasiões, é como se você estivesse evitando existir. É como se você não estivesse existindo. Entende? Eu passo a não me comunicar, eu passo a não existir. Se você dá uma conversa com 4 pessoas, 3 conversam e você não, naquele momento, para aquelas pessoas, você não existe. E aí, quando você não existe, aí a gente tem vários prejuízos, né? Tanto para nossa vida, para nossa carreira, para nossa saúde mental, por exemplo. Legal. E assim, se você for pensar também, fazer o exercício de procurar entender quais são as pessoas, o que as pessoas que você mais admira têm em comum, provavelmente elas são boas comunicadoras, né? Tem até um professor do MIT que eu estava assistindo um vídeo dele esses tempos no YouTube, que ele diz que o que vai determinar o teu sucesso na vida pessoal e profissional é, primeiro, a tua capacidade de oratória, segundo, a tua capacidade de escrita e terceiro, a qualidade das suas ideias. Nessa ordem, cara. Se você falar muito bem, mesmo que as suas ideias tenham uma qualidade pior, você muito provavelmente vai mais longe do que o sujeito que tem uma qualidade de ideia muito alta, muito boa, só que não sabe explicar, não sabe se comunicar, né? E aí acho que a comunicação, na minha análise, tem dois momentos, assim. O primeiro momento é você saber, você conseguir articular muito bem uma oratória em termos de entonação, pausa, etc, né? Sei lá, uma coisa é eu falar assim, né? E aí o pessoal, né? Sei lá, o pessoal começa a ficar... Outra coisa é eu falar muito assim, as pessoas não conseguem entender o que eu tô falando, porque eu tô falando muito agitado, né? Sim. Então você tem a entonação correta, no momento correto, arrastar a palavra, a hora que tem que arrastar a palavra, parar a hora que tem que parar. Acho que esse é um aspecto da oratória. E o outro aspecto é você conseguir construir um argumento, né, cara? Ter palavras o suficiente, um vocabulário refinado para conseguir construir o seu argumento. Acho que esse segundo momento, a pessoa vai ter que ler, vai ter que estudar, né? Vai ter que se preparar antes de fazer uma palestra e tal. Mas em termos de dicas assim, de oratória, o que você acha que a gente poderia dar de dica pra galera aí que tá assistindo? São várias dicas. Acho que a gente tem que colocar alguns pilares aqui para iniciar. Por exemplo, existem pessoas que têm uma certa facilidade com se comunicar. É como se a pessoa tivesse realmente... não tivesse esse medo, não tivesse muito esse receio, que a gente pode entender até pelo Big Five. Algumas pessoas têm um traço de extroversão mais alto. Boa. Então essas pessoas talvez não vão lidar muito bem com alguns tipos de dica. Por quê? Porque é natural para ela falar mais rápido, é natural para ela usar a entonação vocal de uma certa maneira. Agora, existem pessoas com baixo traço de extroversão, por exemplo, que são mais introvertidas. E que aí exigem algumas dicas diferentes. Então, quando a gente fala de dicas de oratória, até na internet a gente vê tantas dicas tão coringas por aí, né? A gente tem que entender que algumas dicas servem para alguns, algumas dicas não servem para outros, certo? No caso aqui, você vai partir do pressuposto que as pessoas têm muita dificuldade. Eu acho legal a gente partir desse pressuposto. Eu trouxe até o livro aqui, ele traz algumas definições em relação à ansiedade social, que a gente pode começar a discutir aqui. Mas em primeiro lugar, acredito que a principal dica de oratória, e ao longo desse episódio eu trouxe muitas dicas aqui, então eu vou começar até... Eu trouxe alguns livros também para recomendar para as pessoas. Boa. E também para a gente ler. Mas a principal dica que eu daria para a pessoa mais introvertida e para a pessoa que tem esse traço de introversão mais alto, essa dificuldade, seria, primeiro de tudo, acho que reavaliar seus pensamentos e buscar, a partir de agora, né, se expor e enfrentar situações que seriam talvez tão difíceis para ela, mas que na verdade a gente cria uma catástrofe, né? É muito comum. Acho que você talvez se identifica com isso, eu me identifico como pessoas que têm medo de falar em público. Eu tive muito medo na minha vida e eu acho que eu pude melhorar minha comunicação a partir do momento que eu decidi enfrentar esse medo. E decidir enfrentar talvez seja a primeira dica de oratória mesmo. Porque a oratória ela começa na nossa decisão de agir, na nossa decisão de comunicar. Ou lembrando, né, na decisão de existir, entende? Muitas pessoas acreditam que a boa oratória ou a boa comunicação é falar bonito.
É conseguir construir um discurso que tenha essa qualidade vocal, que tenha essas pausas muito bem programadas, ou essas palavras muito bonitas. E é claro que isso é importante. Falar bonito é importante. Mas eu acho que o primeiro sucesso, né, antes de falar bonito, você tem que existir, você tem que comunicar, você tem que passar a colocar para fora aquilo que você pensa. E aí a primeira coisa que eu quero trazer aqui, e pra gente começar a discutir é, quando eu disse introversão é diferente, por exemplo, da ansiedade social. Então, você deve saber que existem pessoas que são introvertidas, mas não que necessariamente são ansiosas dessa maneira. Algumas pessoas mais introvertidas, elas têm apenas a decisão de não comunicar em certas ocasiões. Por exemplo, vou ficar aqui quietinho no meu canto e não vou falar com esse grupo de pessoas aqui do meu trabalho. No caso, não é uma esquiva. Ela no não tá caso, se esquivando por conta da ansiedade. Ela pode ser que não seja, pode ser um traço dela de, às vezes, o que a gente poderia chamar de bateria social, né? Pô, a pessoa trabalhou o dia inteiro falando no telefone, aí depois é chamada pra ir numa balada e fala, não quero ir na balada, eu tô cansado, entendeu? Diferente de uma pessoa extrovertida que iria na balada. A gente tem uma pessoa entre nós que a gente conhece, que é o Fermento, por exemplo. O Fermento sairia de um lugar pro outro, conversaria com todo mundo e continuaria, né? E é um negócio que se alimenta, né? Quanto mais ele fala, mais ele fica animado em falar. E aí existem as pessoas com ansiedade social, que aqui, por exemplo, o livro, né, o Hoffman caracterizaria como um medo excessivo da avaliação negativa. Então, veja, diferente do introvertido, o ansioso, né, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, é aquela pessoa que ela está constantemente preocupada com a avaliação negativa do outro. Então, por exemplo, vão pensar que eu sou um bobo, fiquei falando. Vão pensar que eu falo tudo errado. Uma forma legal da gente interpretar isso é a pessoa ela fica muito preocupada, o que seria ansiedade mesmo, com situações que nem aconteceram, com situações que são irreais. E aí, por ficar preocupada com essas situações irreais, a pessoa ela vai dominando, vai sendo dominada, na verdade, por esse medo e se esquiva. E uma outra diferença, outra palavra aqui que eu gostaria de trazer é a palavra timidez. Que não necessariamente seria a mesma coisa que a ansiedade social, mas seria uma certa inibição, aquela pequena esquiva que você dá. Sabe, você tá num dia meio assim, aí você não fala bom dia pras pessoas, aí você passa reto, não puxa conversa. E eu costumo dizer que às vezes a timidez é um ponto de partida. Para duas coisas. É um ponto de partida para algo ruim, porque se você cultivar essa timidez, pode ser que ela possa evoluir para um transtorno. Então você começa a fugir, esquivar, fica mais sozinho, né? Tem mais solidão nesse sentido e começa a evitar contato social. Isso pode evoluir. Então pode ser um ponto de partida para algo negativo. Quanto também pode ser um ponto de partida para algo positivo. Se você se sente uma pessoa mais tímida, por exemplo, que eu era no passado, e entende que a timidez pode ser reconhecida como um marco zero do seu desenvolvimento, talvez aí tenha um caminho a ser seguido. Então, a primeira dica de oratória que eu gostaria de trazer aqui, como a gente já introduziu, é passar a se expor. Né? O próprio Hoffman traz aqui que, por exemplo, a exposição, e a gente tem isso na TCC, né? A TCC acho que ensina muito bem isso. Trabalha muito bem isso. É uma das técnicas mais eficientes ali. É padrão ouro, né? Para casos de ansiedade. Eu não sei se você também chamaria assim, mas o que eu tenho lido é sobre a hierarquia de exposições. Então, a gente cria uma certa hierarquia das exposições. Então, sim. Por exemplo, uma pessoa que talvez não tenha o transtorno de ansiedade social, mesmo que tenha, ela começa a pensar, tudo bem, preciso vencer isso. Ponto de partida, marco zero, vou me desenvolver. Vou pegar essa dica e vou começar a me expor. Você não vai começar a se expor para 200 pessoas. Exatamente. Nem para um grupo de 1000 pessoas. Você não vai um tema muito sério, né? Ou um tema muito sério, que às vezes foge do seu conhecimento. Talvez a gente precisa começar a se expor dando um bom dia para alguém. Falando com o Uber, talvez. Pegou um carro ali, conversa com a pessoa. Tá esperando um voo ali no aeroporto. Sendo do lado de alguém, fala com esse alguém, pergunta onde esse alguém é. E aí começa a conversar com 3, 4, um grupo de pessoas. Então essa hierarquia de exposições pode ser justamente útil para que você possa ir enfrentando esse medo aos poucos. E aí eu quero contar uma particularidade minha assim, nessa história. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, que eu tinha muita timidez. E eu acredito que eu já estava evoluindo para um transtorno. Eu tive a chance e a sorte de ter fazer terapia naquela época. Então eu tive uma psicóloga que me ajudou muito. E eu acredito que ela aplicou tudo isso comigo. E eu comecei a fazer hierarquia de exposições na minha vida. Comecei a falar mais com pessoas da escola que eu não conversaria. Me introduzi em grupos, por exemplo, em esportes. Nós que corremos, né? Eu comecei a correr com cerca de 14, 15 anos para valer. E eu corria em grupos de corrida com pessoas muito mais velhas. Eu tinha 15 anos, eu estava no meio da galera de 25, 30 anos. Por quê? Porque foi uma maneira que eu encontrei de me satisfazer num esporte que eu gostava, de família, assim.
Meu pai corre, por exemplo. Mas também foi uma maneira de eu conhecer pessoas novas. Então, basicamente, é contrariar aquela máxima que às vezes a gente ouve, né? De não conversar com estranhos. Então, às vezes, você pode conversar com alguns estranhos e vencer, talvez, esse medo. Até que foi evoluindo até uma vez que eu participei de um projeto social. E nesse projeto social tinha uma coisa chamada Campeonato de Palestras. Olha só. Era um incentivo ali a desenvolvimento da oratória em si. Naquele momento, ou naquele momento da minha vida mesmo, eu não tinha talvez a intuição que eu ia ensinar oratória. Eu era muito tímido mesmo. Mas eu já tinha ouvido falar, sim, algumas pessoas mais velhas, que se eu continuasse tímido daquele jeito, de não conseguir às vezes olhar na cara da pessoa, se eu continuasse daquela forma, eu talvez teria oportunidades perdidas na minha carreira. Talvez eu não conseguiria evoluir tão rápido na minha carreira quanto eu gostaria. E aí eu fiquei sabendo desse campeonato de palestras e fui participar. Cara, assim, primeiro de tudo, quando você participa de um momento em que você fala em público sem ser avaliado, é ok. Você pode ter medo, mas talvez você não vai sofrer tanto. E eu me lembro que, sabendo que era um campeonato, que tinham jurados que iriam me avaliar, aí a sensação é um pouco diferente. Porque você sabe que você vai ser avaliado. Me lembro que eu fiquei um mês, assim, às vezes até virando noite, estudando, preparando, para você entender a técnica por trás, né? Todo o processo. Esses campeonatos, você tem que elaborar um discurso de 3 a 5 minutos. Você tem um tema já para ser desenvolvido. E você tem que cumprir algumas regras. Regras, por exemplo, de respeito ao tema, regras de respeito ao tempo, regras de respeito ao uso da voz, da presença de palco, dos gestos. Então eu sabia do que eu seria avaliado. Então por isso que eu sofri bastante. E um ponto engraçado é que eu tinha 16 na época, lembra? E o projeto social, ele tinha uma característica de não ser apolítico. A instituição social que promovia o campeonato era apartidária. E o tema era justamente política relacionando com a instituição social. Então, para um moleque de 16 anos, que já tinha medo de falar em público, que estava vencendo esse medo, falar sobre um tema complicado, foi difícil. E eu me lembro que eu tava numa salinha, né? Era cada hora ia um lá, falava, aí voltava. E você ficava numa sala de espera. E aí chegou você fica sofrendo, né? Foi tipo penúltimo a falar em público. Tinham tipo 20 competidores. E aí eu subi no palco, olhei assim os 4 jurados. E eu morria de medo, cara, de ter umas 50 pessoas lá me assistindo. Tinha plateia? Tinha plateia. Tinha plateia. Eu falava, sabia que tinha plateia, mas não sabia quantos, né? Aí eu pensei, vai ter uns 100 lá. Acho que até 100, até uns 150 eu aguento. 750. Putz. Então você olha assim, 4 jurados, 750 pessoas te olhando. Eu não caí no palco, não desmaiei, não aconteceu nada que eu pensava que aconteceria. Você entende qual que é o ponto aqui? Nós que no passado, ou até você que está acompanhando e tem essa timidez e tem esse medo, a gente sempre pensa no pior. Pô, eu vou cair no palco, vou desmaiar. Pô, vai me dar uma dor de barriga que eu vou ter que sair correndo. Caramba, eu vou gaguejar. Nossa, eu vou perder o ar. Minha boca vai ficar seca e eu não vou conseguir mais falar. Então a gente vai sofrendo mesmo, entende? E eu falei, cara, e deu tudo certo. Consegui, me preparei. Então, não que não foi sofrido, né? Não, que não foi sofrido, porque foi demais. Mas deu certo. Então, onde eu quero chegar aqui? Que essa primeira dica que eu tô falando tanto aqui, que eu acho que é tão importante, é a decisão, entende? É a decisão de se expor. É a decisão de enfrentar muitas vezes a situação. E o próprio professor aqui, ele traz uma imagem que fala justamente sobre esse processo da evitação, que é o tal do alívio que a gente comentou. Então, naquele momento, se eu tivesse fugido de falar em público, eu sentiria um baita alívio, porque não era só o alívio de não falar em público, era o alívio de não ser julgado, não ser avaliado e tudo mais. E se você enfrenta a situação e consegue, sabe o que você sente? Pelo menos o que eu senti? Alívio. Então, orgulho, né? Você fica bem pra caramba. Você entende? Evitar te dar um alívio, mas um alívio que no longo prazo vai te prejudicar. Agora, enfrentar e conseguir também te dá um alívio, mas que no longo prazo vai te ajudar. Perfeito. Eu fui muito parecido, assim. E até hoje, quando eu vou dar uma palestra pra muita gente, às vezes eu sinto um pequeno frio na barriga, muito menos intenso do que antes, muito, muito mais controlado do que antes. Mas as primeiras, sei lá, cara, 30 vezes que eu palestrei para um público grande foi uma desgraça, assim. Depois o cara começa a ficar mais tranquilo. Então a galera que tá em casa assistindo e acha que vai ser sempre muito ruim, vai ser sempre... Não, vai ser por algumas vezes, mas o teu cérebro vai aprendendo que aquilo lá e vai associando aquilo como algo não tão perigoso quanto você tá imaginando que é agora, né? Então a primeira dica pra galera é:
se expor mais, né? Tomar essa primeira decisão. Sim. Essa é a primeira grande dica. Para fechar, tem um gráfico que eu vou enviar também, que é um gráfico onde tem curvas. Essas várias curvas que o professor aponta aqui são vezes que as pessoas se expõem. Então, é um gráfico em que tem a ansiedade e a exposição. Quanto mais a pessoa se expõe, na primeira vez é uma curva de ansiedade gigantesca. A pessoa sente muita ansiedade. Na terceira vez a curva diminui, na segunda, na primeira. Então, é um estudo que aponta que quanto mais você expõe a uma situação até mesmo parecida, imagina, você vai falar 10 vezes para um grupo de 10 pessoas. A primeira vez vai ser horrível. A 10ª vez, a última, a curva de ansiedade vai ser muito menor. E aí eu criei um conceito que eu falo para os meus alunos, e eu criei ele primeiro para mim, esse conceito, que é um conceito de estilo de vida comunicativo. Então, veja, a gente vive um estilo de vida muitas vezes, por exemplo, um estilo de vida no esporte, quanto mais a gente pratica corrida e musculação e outras atividades, tanto no esporte quanto atividade física e tudo mais, a gente tem um estilo de vida que nos permite ser saudável, um corpo saudável e tudo mais. Então, da mesma forma que a gente coloca o esporte, a atividade física no nosso estilo de vida, a comunicação também tem que ser colocada. E aí vem uma questão bem relevante, assim, que eu acredito que a gente pode conversar. Tem um professor de comunicação chamado Connor Neil, que ele explica sobre comunicação e ele começa uma palestra dele dizendo assim, ó, se para se comunicar melhor, você tem que se expor tantas vezes e treinar tantas vezes, por que pessoas que fazem reuniões todos os dias e passam anos fazendo isso continuam tendo reuniões tão ruins? Boa pergunta. Porque aquela pessoa, ela está se expondo. Assim como um líder faz reuniões todos os dias, vamos pensar num professor. Um professor ou professora. Acho que você já teve um professor aí na tua vida que era muito bom. Nossa, tá louco. Mas você não entendia nada que ele falava. Sim. Então, muitas vezes esse professor, ele se expõe. Ele faz isso muitas vezes, no dia, na semana, na vida. Mas por que ele não melhora, então, a oratória? E aí que vem uma palavrinha bem interessante, que é a palavra intencionalidade. Ou técnica, por exemplo. Que é onde a gente pode entrar agora nas nossas próximas dicas. Não adianta, então, você só se expor. Não adianta você apenas treinar. Aliás, treinar é o primeiro passo, é fundamental. Mas você tem que saber o que você está aplicando, saber o que você está treinando. Ou seja, sair do instintivo, do automático de se comunicar da maneira que bem você entende e vai, e entrar numa certa intencionalidade. E aí tem um conceito, que esse aqui é um livro chamado Estratégias de Persuasão, de uma professora chamada Eleusis. E esse livro aqui especificamente é um livro da área de comunicação social, é um livro da área do jornalismo, então fala muito sobre persuasão em textos jornalísticos, mas é claro que tudo isso aqui que a gente vai comentar também serve para oralidade, também serve para palestras, para reuniões e tudo mais. E aí, uma pergunta que o livro traz e que eu posso, acho que, trazer aqui é como se comunicar bem, então? Para a gente entrar nas nossas próximas dicas. Eu gosto de trazer uma reflexão que é assim, se comunicar bem, na prática, seria, por exemplo, comunicar o que você pode e não o que você quer. Então é uma frase para a gente refletir sobre ela. O que seria comunicar o que você pode? Seria entender, em primeiro lugar, quem está do outro lado. Tem uma parte do livro aqui que eu quero falar. Ela explica assim, ó. O público consumidor das informações assume importância capital quanto aos meios de expressão empregados. Ou seja, eu antes de começar a me comunicar, antes de falar a primeira palavra, eu tenho que pensar, quem está do outro lado? E então a nossa comunicação varia segundo o tipo de receptividade que nós desejamos alcançar. Então veja, imagina que eu sou um profissional da área da tecnologia e eu preciso falar sobre linguagens de programação, desenvolvimento, um assunto minimamente complexo. Se eu estou falando sobre esse assunto complexo com pessoas da minha área, eu posso me comunicar dessa maneira mais técnica com eles. Agora, se eu estou me comunicando com um público que não tem conhecimento sobre essa área, eu não posso me comunicar dessa maneira que eu quero. Ou seja, de maneira tão técnica com eles. Por isso que uma primeira frase que eu gosto de trazer aqui em relação à boa comunicação é entender o que você pode comunicar. Não quer dizer que você não vai emitir as suas opiniões, não quer dizer que você vai ficar silenciado sobre o que você pensa. Quer dizer que você vai pegar essa massa crítica, esse conhecimento, isso que você quer colocar para fora, e você vai pensar, ok, eu quero falar isso, mas de que maneira eu posso reorganizar essas informações para que eu possa alcançar assertividade na minha fala?
Aliás, essa frase, comunicar o que pode e não necessariamente o que quer, isso seria, depois de muito que eu já estudei sobre comunicação assertiva, isso seria uma definição de assertividade. Então, o que é uma oratória assertiva? O que é uma comunicação assertiva? É a própria capacidade de selecionar o que você vai falar de acordo com quem você está falando, de acordo com o receptor. Se você ganha essa capacidade, que a gente poderia traduzir de forma muito simplista, de pensar antes de falar, você passa a ter muito mais possibilidade de alcançar clareza. Então, qual que seria uma segunda dica bem interessante de oratória ou de comunicação aqui? Seria conhecer o teu público. Se você conhece com quem você está se comunicando, seja uma pessoa numa situação profissional, então você vai fazer, por exemplo, trabalho com vendas. Se você entende qual é o perfil daquele potencial cliente na sua frente, você pode elaborar uma negociação, um discurso persuasivo com muito mais qualidade. Agora, não, eu sou líder de uma equipe. Se você conhece os seus liderados, você consegue se adaptar. Então, a palavra adaptação aqui seria uma segunda dica de oratória. Faz sentido pra você? Faz bastante. E é por isso que algumas pessoas, embora treinem, nunca melhorem, né? Porque ela não coloca essa intencionalidade em conhecer o público. E, cara, mas como é que explica de um professor que dá aula há 40 anos e ainda assim é um cara muito ruim? Ou às vezes ele então ignora o público. Tipo, foda-se esses caras aí que eles não sabem o básico, eu vou partir do pressuposto que eles sabem e azar. Aí ninguém entende nada do que o cara tá falando. E talvez esse seja o grande problema em relação à comunicação de algumas pessoas. Lembra que eu falei pra você, e agora a gente pode voltar um pouco. Eu falei que existem pessoas que não têm um traço tão grande de introversão e tem um traço grande de extroversão. E que essas pessoas, talvez se eu vim aqui com essa dica, vá lá e se exponha. Essas pessoas extrovertidas vão olhar pra minha cara e vão falar, tá, eu já tô me expondo. Mas isso é óbvio. Não tem esforço nenhum pra mim. Eu vou lá e pego o microfone, dá na minha mão e que eu falo. Então, opa, tá vendo que a dica é diferente pra essas pessoas? Talvez para essas pessoas que têm tanta facilidade de falar, que às vezes fala até demais, a minha dica seria assim, para de falar um pouco. E começa a repensar no que você tá falando. Começa a processar, planejar. Cara, isso foi uma boa sacada, porque às vezes a pessoa ela não tem a ansiedade de falar em público, e aí ela vai lá e começa a falar, e mistura os temas e ninguém tá entendendo nada que ela tá dizendo, porque ela não organizou, pressupondo de que, já que eu tenho facilidade de falar em público, eu não preciso organizar meu discurso ou conhecer o meu interlocutor, né? E disso a gente tira duas conclusões. A primeira delas é que é natural e é muito bom que a gente vê na internet e vê tão disponível aí dicas de oratória. Mas a minha grande questão, e que eu sou tão questionador, é em relação a não interpretar todas as dicas como umas dicas que servem pra você. Isso. É você criar essa capacidade de selecionar aquilo que realmente serve pra você. E eu vou dar um exemplo muito claro. Eu conheço muitas pessoas que têm uma grande timidez, que já evoluiu essa timidez pra um transtorno, ou que é muito introvertida, e essa pessoa chega pra mim falando assim, Gui, eu não tenho esse dom da comunicação, eu não sou uma pessoa comunicativa, eu sou péssimo, e o fulano lá fala muito melhor que eu quero ser que nem o fulano. Aí você vai analisar, o fulano tem um traço de extroversão gigantesco, a pessoa tem um traço de extroversão lá embaixo, e ela quer se transformar em outra pessoa para se comunicar bem. É claro que a gente consegue equilibrar um pouco, treinando a nossa oratória e aumentar esse traço, porém você não vai virar outra pessoa, você entende? E aí, às vezes, a gente vê algumas coisas por aí que a pessoa ela acaba deixando de ser ela mesma, se é que você me entende, e ela acaba entrando numa zona traumática, assim, sabe, de se comunicar. E aí ela vai lá e começa a falar, e aí nunca dá certo, porque ela não treina, porque ela subestima o treino, ou subestima as técnicas. Então essa é uma primeira conclusão que eu gostaria até de trazer pra cá, assim, é tomar cuidado com tudo que a gente vê por aí. Nem tudo que a gente vê por aí em relação à oratória, a gente tem que assumir pra gente e fazer, porque às vezes pode dar errado, como esse caso. Exato. A pessoa extrovertida, ela pega lá que tem que falar, ela começa a falar, e ninguém entende ela. Perfeito. E a segunda conclusão é que a gente tem um nome pra isso aí, que você disse, da pessoa que fala e mistura os temas. Isso se chama ruído. Um ruído na comunicação. O que é um ruído na comunicação? É quando a comunicação não consegue ser interpretada pelo outro. Eu não consigo ter clareza na minha fala. E uma das questões que mais atrapalha a clareza é misturar tudo que você está falando. Ou é falar demais aquele assunto, o que a gente poderia chamar de prolixidade. Pessoas que explicam 10, 50 vezes uma mesma coisa que já foi entendida, o público já sinalizou que entendeu, a pessoa continua lá falando. Então, esses problemas, esses ruídos de comunicação também atrapalham. Talvez a pessoa extrovertida ela não vai ter medo, mas ela vai ter muito prejuízo pelos ruídos que ela comete. Então a gente pode ter aqui 3 grandes dicas, né? A primeira acho que é tomar a decisão de se expor. A segunda é se preocupar com o público que você está comunicando.
E a terceira é para os extrovertidos segurar um pouco quando estão falando demais. Exatamente. Bom, já é um bom chão aqui. Quando você... Tem mais alguma nessa linha que você quer pontuar? Eu acho que a gente pode entrar, se você quiser, e trazendo o que eu preparei até, é a própria estruturação de uma fala. Imagina que uma pessoa vai dar uma palestra. Pô, como que ela estruturaria esse início, vamos esse lá, meio? Vamos nisso aí. Você acha legal? Pode ir. Eu pensei em trazer essa questão mais prática, porque vira e mexe as pessoas que provavelmente estão nos assistindo e nos ouvindo precisam ou vão precisar se expor. Seja numa ocasião profissional, em que, por exemplo, alguém vai ter que apresentar um relatório, vai ter que apresentar um conhecimento para a empresa. Reunião, Ou alguém vai ter que se apresentar na faculdade, por exemplo. A gente tem os momentos que nós temos que apresentar um TCC, e aí geralmente a gente fica morrendo de medo de apresentar o TCC. E veja só, um ponto relevante para a gente começar a entrar nessa estruturação em si é o que eu tenho percebido, me parece, que o medo, a ansiedade, essa fobia mesmo de se expor, ela aumenta muito mais quando as pessoas não se organizam para falar. O que é organizar para falar? É definir o roteiro, a estrutura do que você vai falar. Vou dar um exemplo. Uma pessoa foi chamada para fazer uma palestra. E ela simplesmente abre o PowerPoint e começa a jogar ali um monte de slide. E ela confia que na hora da palestra vai dar tudo certo. Essa pessoa relata para mim que antes de entrar na palestra, antes de começar, ela sente um medo insano. Eu também sentiria. E eu sou um comunicador. Acho que eu me comunico bem. Eu sentiria esse medo. Como é que pode a pessoa... Que coragem é essa que a pessoa tem de jogar um monte de informação e falar, não, na hora eu resolvo. E aí eu passei por um tempo acompanhando essa pessoa e a gente criou um processo muito anterior a criar os slides. É um processo de planejamento, é um processo de elencar um discurso de uma maneira organizada que seja realmente interessante para o público. A pessoa aí fez os slides depois desse processo e ela relata depois que, nossa, foi tão fácil, porque eu sabia o que ia falar, eu sabia desenvolver aquele slide, eu sabia que o próximo slide seria o outro. Isso, exatamente. Então, onde eu quero chegar aqui? Que talvez uma quarta dica seria organizar a sua fala. Quando você organiza o que você vai falar, assim, é planejar mesmo. É passar muito mais tempo, 80-20, vamos pensar assim, é 80% do tempo mais preocupado com a estruturação da sua fala do que indo lá falar. Entende? A palestra é de 1 hora, então você vai se preparar 10 horas, mais até. Faz sentido isso? Faz bastante. A título de curiosidade, eu vou entrar num próximo livro aqui, mas esse livro ele traz uma questão bem legal. Existe um livro incrível, uma obra do Aristóteles em si, que é retórica, é uma arte retórica, né? Um livro bastante conceituado, inclusive. Lá ele aborda a retórica, que seria, vamos dizer aqui, de forma muito rápida, assim, quase que uma prima da oratória, né? As duas são muito juntas. Mas também existe uma outra palavra chamada dialética. Então, na Grécia, cara, há 500, 400 anos de Cristo, já tinha uma preocupação com a dialética, ou seja, com a arte do diálogo, com a arte do discurso, a retórica. Então, quando a gente fala aqui de organizar a sua fala, estruturar o seu discurso, eu não estou falando que, aqui, 10 anos atrás, criaram lá um modelo de estruturação de discurso, tá? Vamos lá e vamos fazer. Não. Isso é milenar. Estruturar uma fala, se preocupar com a organização do discurso, é algo milenar. Não é de hoje, entende? Então, por isso que essa dica que a gente vai começar a abordar agora é tão importante. Não subestime o poder da preparação. Não subestime o poder do planejamento, da estratégia por trás do discurso. E aí tem um livro que eu quero muito recomendar, eu trouxe ele de propósito, porque esse é um dos livros que... Aliás, por incrível que pareça, foi um dos primeiros que eu comecei a estudar, isso eu tô falando de 10, 11 anos atrás. É um livro da Harvard Business Review. Aliás, a Harvard tem bastante livros nesse sentido aqui. Eu li um sobre escrita deles. A capa é muito parecida, só que é roxinha. É uma série de livros. Tem lá um livro de comunicação não violenta, por exemplo, acredito. Tem um sobre liderança. Tem vários, é uma série de livros. Bem bom. Esse aqui se chama Apresentações Convincentes. É um livro muito legal, vocês podem ver que tem muitas marcações aqui. Esse livro, ele tá até, tadinho, tá surradinho, porque eu usei muito ele. E aqui, eu tenho um conceito que ele apresenta aqui, que é assim, ó. Para você desenvolver a tua oratória, você precisa de exposição, constância e técnica. Exposição já comentamos. Constância significa expor quantas vezes você puder. Aliás, a maior parte das vezes que você puder, vai lá e se expõe. É muito parecido com o teu caso, né? Você dá o seu nome ali para você dar palestras. E aí entra a técnica, que é o que a gente está abordando agora. Quando nós falamos de técnica, para ficar bem didático aqui, a gente pode
dividir técnica entre duas palavras. O que seria conteúdo. O que é conteúdo? É a estrutura mesmo que você está falando. É o texto, é o discurso, é a comunicação verbal. E o outro pilar aqui seria o pilar do desempenho, que é a comunicação não verbal, que aí seria o teu corpo se comunicando. Ou aspectos que fogem da oralidade no sentido das palavras que você fala. É porque você fala assim, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre... Fica meio complicado, né? Fica difícil. Então vamos começar falando da estruturação, vamos falar desse pilar do conteúdo. Boa. Tá? Aqui é legal porque ele fala, vamos pensar na estrutura de um discurso. Qualquer discurso, assim como as aulas de redação que a gente tinha na escola, todo discurso tem começo, meio e fim, certo? Aristóteles, ele dizia que o começo, que ele dá o nome de exórdio, né? Tem uma frase dele que é bem icônica, que ele fala assim, o exórdio, ou o início da sua fala, é o primeiro golpe que você dá no público. Ou você ganha atenção, ou você perde atenção. Nos dias de hoje tem uma frase que eu falo muito para meus alunos que é mais ou menos assim, ó. Você lembra que no Instagram tinha um arrasta para cima? Uhum. É meio que isso. O teu início do discurso tem que fazer o público arrastar para cima. Se o público não arrastar para cima, você perdeu o teu público. Aí uns saem, outros têm sono, outros te ignoram. Então, o início de uma fala tem que ter potencial de levantar o público, de fazer o público olhar para você, de fazer o público olhar, perceber o teu tema e falar, eu quero ouvir esse cara. Uhum. E é por isso que existem inúmeras técnicas de início de discurso. Eu queria falar primeiro aqui o que seria errado, ou que não seria desejado assim, para o início do discurso, depois a gente vai para algumas técnicas. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas quando vão falar em público que começam um discurso assim, bom dia, meu nome é Guilherme, eu quero hoje falar um pouquinho sobre oratória. Já está aqui um primeiro erro. Esse vou falar um pouquinho. Quando a gente começa dessa maneira, vou falar um pouquinho, às vezes é no melhor das intenções, né? Meio que demonstrar humildade. Não, eu vou contribuir um pouquinho com vocês. Mas pra plateia já fica um sentimento de, vai falar um pouquinho. Será que vale a pena ouvir esse cara? Será que realmente faz sentido estar aqui na plateia ouvindo ele? Porque ele vai falar só um pouquinho? Será que realmente essa pessoa vai apresentar um conhecimento? Ela ou ele vai contribuir comigo mesmo? É um pouquinho? Então esse já seria um erro. Um outro erro é muitas pessoas que começam um discurso, por exemplo, dizendo: oi pessoal, hoje eu vou tentar explicar um pouquinho sobre tal conceito. Vou tentar, né? Então já demonstra talvez esses erros tiram a credibilidade da pessoa. E pior, tem gente que é mais extrovertida, que começa o discurso: bom dia, olha, eu quero começar agradecendo aqui o Wesley que me convidou, também quero agradecer o Cid que tá ali me ouvindo também, quero agradecer a fulana. Pô, aí tá 10 minutos, o cara não começou a falar ainda. Então existem alguns erros no início que não faz a plateia arrastar para cima. E aí acontece o quê? Você perde a atenção do público. Percebe que perde a atenção do público, começa a ficar ansioso. Exatamente. Começa a ficar ansioso, tende a evitar. Você falar vê que rápido. a galera não tá prestando atenção, tu já começa a ficar ansioso pra caramba, né? Você entende? Então, nós temos que nos preocupar com o início do discurso. Se a gente passa a se preocupar com isso, a gente passa a ter muito mais qualidade na nossa comunicação desde o início. Uma técnica bem legal para iniciar discursos, tem várias técnicas, mas uma delas é começar de uma forma a instigar o público a se sentir curioso com o que você vai dizer. Tem uma palestra muito legal que eu me lembro e eu assisti assim inúmeras vezes essa palestra, porque é uma palestra que me marcou muito pela forma como ela começa a palestra. Depois eu posso até recomendar o TEDx, eu vou lembrar o nome dela, mas ela começa a palestra e ela claramente tem uma deficiência que ela treme o corpo todo. É uma palestrante num TED. Ela treme o corpo todo e ela começa o discurso assim: não, eu não tô bêbada, mas o médico que me trouxe ao mundo estava. Ele cortou minha mãe 6 vezes, em 6 posições diferentes. Eu tive muita dificuldade, mas nasci. E hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Ela começa o discurso assim. É um belo jeito. E aí a plateia fica como? O que ela vai falar? Então, começar um discurso com uma afirmação em tom afirmativo, que faça o público pensar que você vai dizer algo, mas você não revela ainda o que seria não dar spoilers, é uma maneira de você aguçar essa curiosidade. Existe uma outra técnica que é de utilizar recursos. Eu me lembro de uma aluna minha que ela falava, ela tem uma empresa que eu não vou saber o nome exatamente do que ela faz, mas ela tem um dispositivo que elimina, não 100%, mas grande porcentagem de bactérias em UTIs de hospitais. E é um dispositivo muito legal, assim, ela tem uma startup e tal. E ela começa a palestra dela, uma palestra dela sobre o negócio dela, com um vídeo da Bela Adormecida. Sabe o desenho? Você que tem filha vai assistir daqui a um tempo. Que, se eu não me engano, a Bela Adormecida, ela toca a ponta do dedo numa agulha de um fio de tear, se eu não me engano, que tá amaldiçoada pela bruxa, ela toca e ela desmaia. Ela adormece.
E aí minha aluna começa justamente com isso, com esse vídeo da Bela Adormecida correndo a escada, ela toca o dedo e adormece. Acaba o vídeo e ela diz assim: esse vídeo aqui, esse filme aqui, foi muito assistido por vocês, eu tenho certeza. Agora, e se eu te disser que isso acontece também nos hospitais? E que tem uma maneira de resolver isso? Bom dia, meu nome é... E ela começa. Então também é uma maneira de você começar uma palestra, mostrando um vídeo, por exemplo. E uma última ideia aqui que eu acho bem legal é de utilizar objetos. Eu me lembro de uma palestra de um aluno meu que ele começa mostrando um copo pro público. E é um copo que não tem logo, é um copo branco, mas é aquele copo de uma empresa que a gente conhece que chama Starbucks, sabe? E aí ele mostra o copo sem a logo do Starbucks e ele pergunta: o que esse copo aqui faz vocês pensarem? Aí algumas pessoas falam: café, aeroporto, trabalhar, porque algumas pessoas trabalham, né, no Starbucks. Comida, enfim. Ele fala: tá vendo? Eu não mostrei marca nenhuma. Mas vocês, ao olharem para esse copo, pensaram numa grande marca. E esse aqui é um poder que muitas empresas têm e que vocês podem conquistar também. Bom dia, meu nome é... Então, que poder é esse? E ele é uma palestra sobre branding, que ele vai falar como estruturar uma marca. Então, esse é um exemplo de objeto. Tem uma palestra muito legal que... eu não sei se a gente conseguiria colocar para assistir alguma palestra aqui. Cara, agora acho que não, porque a gente não conectou a TV ali, isso, caramba. Mas eu vou contar essa deixa palestra. Deixa a dica pra galera também assistir qual que é o nome dela. Porque esse vale muito a pena. É uma palestra de um rapaz chamado Mohamed Katani. Enfim, só colocar Mohamed e coloca no YouTube Mohamed 2015, pode colocar Campeonato de Oratória. Boa. Da mesma forma que eu falei pra você que eu participei de um campeonato de oratória, isso existe, tá? E existe no mundo, não existe só no Brasil. Tem um campeonato muito famoso chamado Toastmasters International, que é um campeonato que reúne pessoas de vários países, e o Mohamed, eu não sei que país que ele é, mas não é um país do Ocidente. Talvez seja da Europa hoje. Imagina, é verdade, pode ser que seja, mas se eu não me engano não é, pela fisionomia dele. E aí, ele começa a palestra, e essa palestra é muito icônica, tá? Talvez você já deve ter visto no campeonato de oratória. Era no campeonato de oratória. Ele começa a palestra, olhando pro público, ele tira do bolso um cigarro e um isqueiro. Eu vi isso aí, cara. Muito bom essa palestra. E ele ameaça acender o cigarro, e aí ele tira o cigarro e fala assim: mas o que vocês estão pensando aí? Por que vocês estão espantados? E aí a gente já fica assim: meu, o que esse cara vai falar, meu? Ele vai falar sobre doença? Ele vai falar sobre o hábito de fumar? Porque daí o público, quando ele ameaça acender, o público fazem assim, né? Tem até uma brincadeira nos campeonatos de oratória entre nós, assim. Mas não façam isso se você não é experiente em oratória, porque e se o público não faz o aí acabou. Escolham outro objeto, não vá nesse, né? Façam um que não depende da reação do público. Tipo. E aí é legal porque, assim, a palestra dele é sobre o poder das palavras. Aí ele começa a dizer, né, que o hábito de fumar pode matar, que tais outros hábitos podem matar, mas as palavras também podem matar. E aí é toda uma reflexão sobre as palavras que você fala com as pessoas. E eu acho genial como uma pessoa que usa esse tipo de técnica consegue associar um objeto no início da fala com toda a temática que vai ser desenvolvida. E a gente tem até uma brincadeira entre nós, assim, que participamos desses campeonatos, que é assim: se o cara usa um objeto no início da fala dele, ele tá hackeando, sabe? Ele tá roubando. Pô, cara, aí sim, você tá pegando... Entendi. Porque é uma técnica... É meio apelativo, assim. É meio apelativa, uma técnica tão reconhecida como uma técnica boa, utilizar objetos e fazer esse tom metafórico, analogia entre o que você tá dizendo e o objeto, que a gente já fala: pô, esse cara tá roubando, tá apelando, entendeu? Legal. Então é uma palestra muito boa e é um exemplo de início. Massa. Então a gente tá abordando aqui então, a dica de estruturação de fala e falamos sobre o início da fala. E aí a gente chega no meio da fala. Então, como desenvolver o meio de um discurso? O Aristóteles, ele nos diz que o meio do discurso ele é composto pela narração e pelas provas. O que a gente poderia chamar de a contação de uma história, a contação de um tema, você desenvolver o que você quer dizer, ou seja, colocar para fora o seu conhecimento ou o assunto em si, mas também ser capaz de provar aquilo que você está dizendo, certo? É onde a gente chega num assunto sobre argumentação. Veja, não adianta você começar a discursar sobre algo e falar um monte de coisa sem provar o que você está dizendo e começar só a especular um monte de coisa e ter um discurso mais fraco, diria assim, né? A gente encontra muito isso por aí, né? E aqui, quando a gente pensa sobre esse meio do discurso, principalmente na parte da narração, antes das argumentações, existem algumas técnicas ou algumas ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver esse discurso. Uma delas, que você obviamente conhece, é chamada de storytelling. Então, aquela pessoa é boa de storytelling, aquela pessoa tem um storytelling bom, aquela pessoa desenvolveu o storytelling. O que seria o storytelling, né?
Existem muitos autores que falam sobre como construir narrativas, como contar histórias. Aliás, eu acho que você tem muito a contribuir nisso também. Mas existe uma técnica bem interessante na oratória, quando a gente fala de storytelling, que é uma técnica que eu tenho um sócio, ele se chama Alisson Batista, e a gente cunhou essa técnica assim ao longo desses últimos 10 anos, entendeu? Vendo muitas referências e quase que trazendo para a didática uma maneira de ensinar isso. A gente chama essa técnica de evoca, certo? Então, evoca vem de evocar, né? Claro, aqui o que você está dizendo, mas também é um acrônimo, né? De letras, né? Então tem o E de enredo, V de vivência, O de outro, C de conexão e A de ação. Aqui no livro tem uma técnica muito parecida que ele não chama dessa maneira, mas é muito parecido. Vamos começar pelo primeiro passo. Quando você então vai desenvolver o seu discurso e vai usar do storytelling, você tem que começar apresentando o assunto, o enredo, aquilo que você vai contar. E você pode pode apresentar, por exemplo, uma notícia e começar a partir daquela notícia o seu discurso. Você pode, por exemplo, trazer um estudo científico, uma pesquisa, um paper e a partir daquilo desenvolver. Você pode até mesmo falar para o público. Pessoal, hoje eu vou apresentar o meu melhor sobre oratória e a gente vai discutir sobre como a oratória pode te ajudar a conquistar uma vaga de emprego. Então o enredo é como se você desse luz ao assunto que você vai desenvolver. Boa. Mas existe outra forma de apresentar o enredo, que é uma forma um pouco mais sofisticada, que é você contando a história de um terceiro, certo? Vou dar uma demonstração aqui. Imagina que eu vou contar assim. Existe um rapaz que, ao longo de muito tempo, teve um alto índice, uma alta sensação de medo, de timidez, quando tinha que se expor e falar em público. Essa pessoa, quando tinha que falar em público, ela não via a hora, nem pensava e já queria fugir, evitar essa situação. Esse rapaz, em um certo momento, decidiu vencer esse medo e hoje tem uma empresa chamada Reservatório de Dopamina e ele usa da comunicação para atingir as pessoas. Esse rapaz chama Wesley. Então, olha que engraçado. Eu não só mostrei uma pesquisa, não mostrei um estudo, mas eu contei a história de um terceiro. Certo? Faz sentido isso? Então, uma maneira de você começar um storytelling, invocando o enredo, trazendo o assunto, é mostrando algo que vai servir como um ponto de partida para o que você vai dizer. Então, nesse caso aqui, eu contei a tua história. E aí, o V de vivência, que é o segundo passo, é você mostrar como você viveu algo parecido. Então, você fala do outro, depois você fala de você. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu, Guilherme, já passei pela mesma coisa que o Wesley passou. Há muito tempo eu tinha medo de falar em público, era 2, 3 pessoas na minha frente, eu já morria de medo e queria fugir. Até que em um certo momento eu comecei a me expor, comecei a enfrentar esse medo e comecei a ganhar na minha vida, não só muitas oportunidades na vida pessoal, mas oportunidades na minha vida profissional. Então veja, eu contei a história de um terceiro, depois eu trouxe a minha vivência sobre aquilo. Um terceiro passo aqui seria mostrar para o público, para quem está te assistindo, para quem está te ouvindo, o como ele também pode estar passando por isso. Esse é o O. Esse é o O, do outro. Então eu posso dizer, você que está aí, talvez já passou por um momento como esse, de ter medo de falar em público. Você que está me ouvindo aí, você que está na plateia, talvez já sentiu esse coração quase saindo pela boca, essa palpitação, até mesmo esse suor nas mãos, você quase que tentando fugir daquele momento de todas as maneiras, até fingindo que você está passando mal. Talvez você aí já passou por isso. Então, quando você traz o outro, é quando você joga para o outro e fala, talvez você já passou por isso, talvez você se identifique comigo. Lembra lá quando eu disse agora há pouco que a gente tem que falar algo com o público que faça sentido para o público, né? Se adaptar ao público? Talvez se você entende que o teu público passa por esse processo, você aqui que traz essa identificação com o público. Isso é uma técnica, inclusive, dentro da oratória. É gerar identificação. Abrindo parênteses, sabe quem usa muito dessa técnica? Stand-ups. Verdade. Stand-up é um tipo de palestra que tem o objetivo do humor, de mudar o humor das pessoas, de entreter. E no stand-up, se você parar para pensar, a maioria das palestras que são stand-ups são nada mais do que momentos de contação de histórias. E contação de histórias que o público pode ouvir e pensar, nossa, eu também passo por isso. Putz, eu também já passei por isso. Caramba, ele falou algo que ele está vivendo, mas que eu também já vivi isso. Então, essa parte do outro, que é o terceiro passo do storytelling aqui, que a gente está propondo, é você mostrar para o público que talvez ele já passou por isso ou está passando, e aí você já vai para o próximo passo, que é gerar conexão com esse público. Que é dizendo assim, mas eu te entendo. Você já passou por isso? Eu te entendo.
Eu te entendo e eu posso dizer que é normal passar por isso. É comum passar por isso. E tem como você melhorar isso na sua vida. Tem como você parar de sentir isso. E aí é o quinto passo, que é a ação. Legal. Que é quando você sugere algo pro seu público. Legal. Já que você quer melhorar quer amenizar esse teu medo de falar em público, quer se tornar um melhor comunicador, você precisa, por exemplo, desenvolver o estilo de vida comunicativo e passar a se expor mais com cuidado da comunicação. Nesse acrônimo aí, claro que vai variar de tema para tema, mas você recomenda que o cara gaste mais tempo numa das palavras? Numa das letras, desculpa? Excelente pergunta. Eu diria que isso pode variar da ocasião e do tema mesmo. Mas existe uma regra geral, assim? É uma regra geral. Por exemplo, eu imagino que se o cara ficar forçando muito na conexão, o público vai falar, tá bom, já entendi, cara. Eu tenho que resolver o meu problema. Eu vim aqui pra te ouvir, pra resolver o meu problema e te falar em público. Então eu já entendi que você tá conectado comigo, né? A pessoa às vezes não fica consciente nela isso, mas fica aquele incômodo de eu quero saber o que eu faço. Perfeito. Talvez a ação, o cara estica um pouquinho, né? É isso mesmo. Que acho que é o que a pessoa busca, né? O resto parece que você tá fazendo pra ganhar a pessoa. Pra conseguir explicar pra ela como ela resolve o problema dela. Excelente sua pontuação. E eu tiraria 2 conclusões disso. Primeiro, se você passa muito tempo nos passos anteriores antes de falar da própria ação, dá uma sensação que você tá enrolando mesmo. Exatamente. Sabe? Então, eu tomaria esse cuidado e não focaria tanto nos outros. A nível assim, eu não focaria 90% lá no enredo, por exemplo. Eu focaria em construir muito bem a sequência para que o passo da ação, que seria o último passo, que o passo da ação seja o mais relevante, que seja o que você gaste mais tempo, porque você vai entregar algo para o seu público. Também acho. E a segunda conclusão que eu falei que eu ia tirar disso é da mesma forma que a gente não pode gastar muito tempo nos passos anteriores, a gente também não pode ignorar os passos anteriores. Porque os passos anteriores, o enredo, a vivência, a conexão, eles servem justamente como um fundamento daquilo que você vai apresentar lá no final. Eu já vi muitas pessoas falando em público que não necessariamente tinham medo, mas elas são tão diretas pra falar, no sentido assim, ela chega e joga tudo que ela tá pensando, ou joga direto a ação que ela quer que as pessoas façam. E aí fica uma sensação de, mas o que você quis dizer com essa ação que você tá me recomendando? Da onde você tirou isso, entende? Então a gente também não pode subestimar os outros pontos. Eu vou dar um exemplo muito prático do dia a dia pra você. Eu atendo muito líderes de equipe, assim, pessoas do mundo corporativo, né? E teve um caso recentemente de um líder que ele chegou pra mim e disse assim, Gui, cara, eu preciso te dizer, as pessoas parece que elas não estão querendo me ouvir. Parece que eu peço as coisas e ninguém leva a sério. Parece que eu falo as coisas pras pessoas e as pessoas esquecem do que eu falei. Aí eu comecei a observar ele. Eu fui em algumas reuniões como observador, eu comecei a acompanhar um pouquinho a rotina dele. Era mais ou menos assim, Wesley. Ele chega nas pessoas e fala assim, ô Wesley, cara, elabora um relatório de vendas aí pra mim. Você me entrega até amanhã. Então, elabora um relatório de vendas aí pra mim. Ele falou isso. Ação. Já jogou ação. Aí a pessoa chega no dia seguinte e fala assim, tá aqui o relatório de vendas. Aí ele fala, mas você fez tudo errado. Não era pra fazer desse jeito. Por que você fez assim? Não era pra seguir esse modelo. E aí a pessoa já fica assim, peraí, o que você tá me pedindo? Por que você tá agora dizendo que eu fiz errado, né? Por que você não me avisou antes que era pra fazer do outro jeito? Então, onde eu quero chegar aqui? Se você não se preocupa com a contextualização antes da ação, pode ser que a tua fala tenha um ruído. Sim. Você entende isso? Sim. E aí a pessoa, ela coloca a culpa no outro como, mas ninguém me ouve, mas ninguém presta atenção em mim, ninguém faz do jeito que eu quero. Mas foi justamente ele que não explica. Tem uma frase que eu digo que é assim, quando falta informação, sobra espaço para imaginação. Então, quanto mais informação você conseguir dar, mas na dose certa, melhor vai ser a sua comunicação. E para finalizar a palestra? Aí a gente tem justamente a ação, já é uma forma de finalizar, porque eu deixo a ação que a pessoa vai executar após a palestra. Ou vamos supor que a sua palestra não seja necessariamente de persuadir alguém a fazer algo, ou motivar alguém a fazer algo, a sua palestra seja uma aula. Imagina que você foi dar uma aula. Uma aula sobre algo que não vai ser usado na vida dele. Imagina uma aula sobre, sei lá, a composição química dessa água aqui nessa garrafa. Tipo, a pessoa não vai sair por aí produzindo água ou produzindo garrafas d'água. Um final seria o que nós chamaríamos de recapitulação. Então, um professor, para terminar uma aula, poderia recapitular tudo que ele disse. A gente poderia chamar isso de técnica de macro-micro. Eu pego tudo que eu expliquei no macro. Pessoal, então hoje eu dei para vocês uma aula sobre oratória. Nós falamos sobre X, Y, Z e tal. Então eu pego o macro e depois vou destrinchando o micro para relembrar o pessoal do que eu expliquei. Legal.
Legal. Então, a composição de um discurso, se a gente for analisar, é básica. Só que com essas pequenas dicas, as pessoas conseguem ter uma oratória muito mais fluida, no sentido de um texto organizado. E justamente essa organização pode ajudar essas pessoas a ter uma melhor. O Gui, saindo agora da parte mais técnica, assim, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Qual que é o principal demanda que você recebe lá? A galera com medo mesmo? Eu recebo muita gente que tem medo de falar em público, principalmente para situações de palestras. Aliás, eu treino muito palestrantes, por exemplo, e eu tô falando de palestrantes que já estão na área, tá? Que às vezes tem um desafio gigantesco com uma palestra específica. Mas daí o desafio geralmente é o medo ou é a estruturação mesmo? O desafio é o medo causado pela estruturação na minha análise. Entendi. Então a pessoa ela é tão desestruturada com o que ela fala que ela fica apavorada e ela não sabe como sair daquele buraco. Saquei. Mas a segunda questão que eu recebo muito é com líderes de equipe. Então, eu tenho muitos casos de líderes que têm uma comunicação julgada como agressiva, uma comunicação vista como uma comunicação tão direta que a equipe não faz o que ele ou o que ela quer. Então, eu trabalho muito com empresas. A forma que eu ensino muitas vezes, o que eu ensino muitas vezes serve para quem está nesse mercado mais corporativo e que não consegue estabilizar essa conexão com as pessoas, sabe? E a gente vê muito isso, né, Wesley? Você que é empresário também, mas eu que trabalho com tantas empresas, a gente vê que um dos principais problemas dentro de empresas é justamente a comunicação interna. Sim. As pessoas convivem juntas, mas quase que elas não se suportam mais. Sim. Principalmente quando o líder não conversa muito bem, não fala muito bem, aí complica, né? E o líder tem que dar exemplo, né? Pois é, legal. Vamos pro desempenho? Bora. No desempenho, é basicamente o uso de recursos que estão além da sua fala, certo? Eu tenho alguns exemplos. Que aí seria o segundo momento, né, que você comentou, né? Isso, a gente primeiro foca na estruturação do discurso, que a gente dá o nome de conteúdo, a organização do conteúdo. E aí depois que a gente tem esse conteúdo pronto, a gente começa a pensar, ok, como que eu adiciono nesse discurso alguns elementos e eu penso em como eu vou desempenhar esse discurso. No caso, você não vai ficar paradão assim. Com o meu corpo, isso, com os meus gestos. Eu trouxe um exemplo aqui, antes de entrar nesses pilares em si, que é uma palestra do Bill Gates, que eu também vou recomendar aqui, que é um TED dele, onde ele fala da malária, por exemplo. Ele fala de várias coisas, mas ele cita a malária. Não sei se você já viu essa palestra. Mas no meio da palestra, ele tem um potezinho assim, com mosquitos, que seriam os mosquitos que transmitem a malária, né? E ele simplesmente fala, ele tá lá explicando, ele fala, quer ver, vamos fazer uma demonstração. Aí ele abre o pote e fala, aqui tem mosquitos. Aí a plateia já fica assim, todo mundo já fica todo apavorado assim. E ele fala, e ele vai dizendo, porque era uma plateia, né, que tem condição para pagar aquele ingresso. Ele fala, a malária não pode então infectar só os pobres. Vamos trazer aqui para essa palestra, por que não? E a plateia já fica toda inflamada. E aí depois ele fala, não, esses mosquitos não estão infectados. Por que eu chamaria isso de um elemento do desempenho? Ele pega um recurso, que no caso foi também um objeto, e ele usa isso como um recurso para capturar a atenção do público. É legal porque eu, quando vou falar de estruturação de discursos, principalmente nessa parte de performática, de desempenho, eu falo que uma palestra, um discurso, tem que ser que nem uma bolsa de valores. Pensa assim, a bolsa de valores, as ações, elas flutuam para cima, para baixo, elas sobem, descem. E é justamente esse movimento do mercado financeiro que faz as pessoas ganharem ou perderem dinheiro. Faz sentido? Se a bolsa fosse estável, linear, não teria nem por que ela existir. A palestra é a mesma coisa. Se a tua palestra for linear, em vários sentidos, tanto no sentido do uso da tua voz, do teu entusiasmo, talvez aquela palestra não vai ter nem momentos de pico de atenção, ou talvez ela vai ter mais momentos de desatenção. Então você tem que ter momentos com picos de atenção e momentos em que a gente sabe que o público vai dar uma fugida ali, às vezes vai dar uma escapada de alma, né? O corpo tá lá, mas a alma não, né? Então, o livro aqui, esse livro, tá? Esse livro mesmo, ele traz essa situação do Bill Gates como o que ele chama de STAR, que seria situação que todos adorarão recordar. Legal. Então, onde eu quero chegar aqui? É você olhar pro teu discurso agora estruturado e falar assim, cara, o que eu posso adicionar como um elemento para surpreender o público, certo? E podem ser elementos físicos, como foi no caso dele, um mosquito, um pote com mosquitos, quanto elementos corporais. E é aí que a gente entra no desempenho, tá? Quando nós falamos de desempenho, nós temos 4 pilares. O pilar da voz, que aí não é corporal necessariamente, mas é vocal. Então, a pessoa que fala em público e quer ter um bom desempenho, ela precisa cuidar da forma como ela usa a voz dela. Tem o pilar da gesticulação, que é como ela usa os gestos, as mãos. De uma maneira muito superficial, eu quero abordar isso aqui, mas de uma maneira que eu acho que vai ser interessante para as pessoas saírem daqui aplicando algo. Então, voz, gesticulação, presença de palco, que é a forma como você ocupa o palco,
Não necessariamente presença de palco é andar no palco, mas é ocupar este palco. E contato visual, certo? Vamos falar sobre voz, primeiramente. A gente pode alongar um pouquinho essa parte, porque acho que vai ser bem legal, bem prático assim, para as pessoas. Quando nós falamos de voz, a gente pode quebrar a voz em 3 partes. Primeiro de tudo é o tom, entonação vocal. Então é a forma como eu uso o meu tom de voz, certo? O tom de voz nós temos o que seria sempre opostos, tá? O grave, que é uma voz mais grave mesmo, que às vezes pode passar uma certa seriedade, um momento mais sério do discurso. Mas também tem a voz mais aguda, que seria um entusiasmo, uma energia sendo passada pelo discurso. Então, tom grave e tom agudo. Além do tom, nós temos uma outra parte, que é o ritmo, que você deu esse exemplo agora há pouco. Tem gente que fala assim, devagar. E só ficar nisso é horrível. Agora tem gente que fala rápido demais, e aí fala tão rápido que as pessoas não conseguem entender o que ela está dizendo. Então, variar entre o rápido e o devagar também é uma maneira de usar a voz. E a última parte seria o volume. O volume vocal é o quanto você projeta a sua voz a nível de altura mesmo do som, quase que gritar, ou falar alto mesmo, como se você estivesse dando uma dura em alguém, ou falando algo sério, mas também às vezes fala baixinho, como se você utilizasse a ferramenta da voz para atrair as pessoas para um ponto específico. E onde eu quero chegar aqui? Essas 3 partes, a gente tem que aplicar uma técnica que nós chamamos de alternância. Quanto mais você alternar entre o grave e o agudo, entre o rápido e o devagar, entre o baixo e o alto, melhor vai ser o teu discurso em termos vocais, porque ele vai ser mais dinâmico. Lembra que eu falei agora que a palestra tem que ter curvas, picos e vales, né? Nesse sentido. A tua voz também tem que seguir esse parâmetro. Eu trouxe aqui um livro do Eduardo Galeano. Conhece? Conheço. E é um livro com vários textos, né? E tem um texto específico que eu quero ler aqui. E eu quero fazer uma demonstração do uso de técnicas vocais, tá? Então eu vou fazer Da voz, do caso. Da voz, do uso da voz. Então eu vou fazer uma leitura sem aplicar nenhuma técnica e depois uma leitura aplicando as técnicas. Primeira. Sem aplicar técnica. Sem aplicar técnica. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. Foi tanta imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Tem muita gente que fala assim, né? É como se fosse um robô falando. Lembra que eu falei da linearidade? Se você utiliza a sua voz de maneira linear, em termos de tom, em termos de ritmo, em termos de volume, é natural que você possa perder o seu público. Porque o público começa a desinteressar. Ou pior, não sei se você conseguiu, mas é difícil até entender o que a pessoa está dizendo. Que você começa a ficar distraído com a forma que ela está falando e não presta atenção no conteúdo dela. Então, utilizar técnicas vocais te ajuda, inclusive, na clareza do seu discurso. Agora eu vou ler com técnicas. Aplicando, lembra, tom, volume, ritmo em alternâncias. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Então viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Então, quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. É, outra parada. Parece ter outro texto, né, cara? Essa é a grande habilidade dos atores, né? Atrizes. Exatamente. Que é a interpretação de um texto. Então, tudo bem que talvez você aí que vai falar em público não é um ator, uma atriz, e talvez não vai ter essa habilidade de arrastar, como você usou agora há pouco, a fala e
Mas essa é uma habilidade que pode ser treinada e criada, entende? Aliás, esse livro tem vários textos. Por que você não compra aí, você que está assistindo, nos ouvindo? Compra um livro de poesias, de poemas, de textos, de crônicas e começa a utilizar esse livro não só para o seu conhecimento, para o seu lazer, para o seu entretenimento, mas para o seu treinamento desse pilar, por exemplo. Boa. Então fica aqui uma demonstração. Tá. Você falou da voz, né? Da voz. O próximo é gesticulação. Cara, existe muito conteúdo sobre gesticulação, algumas pseudociências, algumas ciências, mas eu gostaria aqui de, para não me alongar muito, trazer uma reflexão que eu tenho sobre gesticulação, que pelo menos é o que eu tenho compartilhado com as pessoas que me procuram, mas também é o que eu tenho lido sobre. A gesticulação, o uso dos gestos, das mãos, dos braços, eu sempre faço uma conexão com uma pergunta, que é: para onde eu quero atrair a atenção do público? Quer ver um exemplo? A gente encontra muito por aí alguns vídeos, algumas técnicas, algumas pessoas falando que colocar a mão no bolso é errado, certo? Eu sempre respondo para essas questões assim: depende. Porque, por exemplo, se você vai apontar para o slide e discutir sobre um gráfico que está no slide, colocar a mão no bolso não tem problema nenhum. Porque, veja, a atenção do público está para onde? Para o slide. Então, colocar a mão no bolso não tem necessariamente um problema. A menos que você peça para o público olhar em você e põe a mão no bolso. Agora, se você está falando algo muito importante, veja, uma frase que você quer que o público guarde, leve consigo, os gestos, talvez abaixo da cintura, podem distrair o público. Porque, às vezes, se você faz imagina que eu vou falar para você 3 dicas de oratória. E eu faço assim com a minha mão. 3 dedos levantados, sinalizando 3 dicas. E eu faço esse gesto abaixo da minha cintura. As pessoas vão olhar para baixo da sua cintura. Sim. Então, eu costumo dizer que quando você vai gesticular e vai atrair a atenção do teu público, é mais interessante que você gesticule perto do rosto. Por quê? Se você faz gestos perto do rosto, você atrai a atenção para o seu gesto, que está perto do rosto, e a pessoa faz uma triangulação olhando para a tua cara. Até mesmo para os seus lábios. E aí acontece até uma leitura labial. Isso pode até ajudar a pessoa a te entender melhor. Se você está olhando para os lábios da pessoa, fazendo a leitura labial, isso pode ser melhor para você entendê-la. E aí depois a pessoa volta para o seu gesto. Então uma dica que eu dou muito para os meus alunos é ter essa concepção que a gesticulação é sobre atrair a atenção do público para os lugares que você quer. Daí eu também acho que é mais ou menos por aí. Faz sentido? E isso gera uma questão aqui, né? Existem os vícios de gesticulação. O que são eles? É quando a pessoa fala demais com as mãos, né? Tem gente que brinca muito sobre isso, que se zoa sobre isso, inclusive. E aí a pessoa mexe tanto as mãos que o público olhando para a mão da pessoa e não para a cara dela. Então esse é o ponto. Tome cuidado com a forma como você utiliza suas mãos e pense nos gestos pontualmente. E olha que legal. Por que a gente fala do conteúdo antes do desempenho? Porque se eu presto atenção na estrutura da minha fala, uma vez que eu tenho essa fala estruturada e organizada, eu posso olhar para o meu discurso e pensar, nessa parte específica eu posso fazer um gesto. Então os próprios gestos podem ser planejados. Fez sentido? Embora com o tempo acho que eles vão automatizando, né? Embora com o tempo eles vão automatizando. A hora que tem que fazer mais ou não. Vamos dizer que... Mas pro cara muito experiente, acho que é legal dar uma planejada mesmo. Claro, com certeza. E veja, é aquela questão sobre o instintivo e o intencional. Alguns gestos, você nem vai perceber que você está fazendo, né? O automático, você simplesmente está mexendo as mãos. Agora, alguns, ser intencional na utilização deles pode ser interessante. Legal. Como essa das 3 dicas. Pode ser interessante para um vídeo. Vamos sair da fala em público, vamos pensar num vídeo para as redes sociais? Se você tem gesticulação em alguns vídeos e você consegue planejar essa gesticulação no vídeo, isso pode te ajudar a ter um vídeo muito mais, até esteticamente, bonito mesmo para quem está assistindo. Legal. Fica mais legal de assistir você. Voz, então, gesticulação. Presença de palco. E aí eu vou falar de um cara que você gosta muito. Eu fiz um react dele recentemente. Professor Clóvis. Cara, o Clóvis, ele, pra mim, é um dos grandes professores, sem ele saber disso, de presença de palco. Tem uma palestra dele muito legal num TEDx também. É num ginásio, né? É num ginásio, no Allianz Parque. E essa palestra, cara, não sei se você sabe disso, eu, além de TEDx Speaker, eu preparo TEDx Speakers. Então, eu preparo eles pra subir no palco, né? Já fiz isso com mais de 50 pessoas. E o TEDx, ele tem regras muito fortes. E que se você, às vezes, não seguir uma regra, isso pode prejudicar você. Ponto. Uma das regras é você não sair do tapete vermelho. Eu tô ligado. Então, a pessoa tem que fazer a palestra parada. E tem pessoas que elas se incomodam muito com não poder andar.
E por um outro lado, tem gente mais introvertida que fala assim, não, mas o fulano para ter uma boa oratória tem que ficar andando pelo palco. Eu acho que o próprio TED prova que não é necessário andar para ter boas palestras. Aliás, o próprio Clóvis prova isso. Naquela palestra, o Clóvis ele tem uma intensidade vocal, uma intensidade, uma presença de gestos e até mesmo uma postura, quando fala, que parece que ele está ocupando o palco inteiro, o ginásio inteiro, entende? E ele não sai do lugar. A que você acredita isso? Você dá o crédito ao que ele... Por que ele boa tem... oratória dele? Não, por que ele tem tanta presença de palco sem caminhar? Perfeito. Por vários motivos. Eu vou até repetir um pouquinho explicando melhor. A intensidade vocal, que eu acabei de dizer. Vamos julgar... Então o item 1 e o item 2 ajudam a formar Perfeito. o item 3, entendi. Isso, vamos entender que os 4 itens que eu vou citar aqui, eles se somam para um bom desempenho. Entendi. O Clóvis ele é um bom desempenhador de discursos, vamos pensar assim. E ele tem uma forte alternância na voz, naqueles pontos que eu trouxe. Ele tem uma forte gesticulação, no sentido de fazer gestos pontuais, perto do rosto. Depois você assiste essa palestra para ver. E a presença que ele tem, vamos pensar no sentido de postura, certo? Veja, se uma pessoa vai fazer uma palestra cabisbaixa, com ombros curvados, braços fechados, sentadinho muitas vezes, não que isso seja... a gente vai olhar e falar assim, esse cara é ruim. Não é isso. Mas passa uma sensação de que a pessoa não está muito afim ou não está muito segura de fazer aquilo. Agora, ombros para trás, uma posição que mostra uma certa imposição, que ela está corajosa para aquele momento, mesmo que não seja tanto. Mas ela demonstra com o corpo, com a postura, que ela quer entregar algo, e de fato o corpo corrobora com isso, obviamente a plateia vai olhar e falar assim, acho que vale a pena ver essa pessoa. Legal. Então assista a palestra do Clóvis, por exemplo, ou reassista, e veja que ele sempre tem essa postura de peito aberto, fazendo com que o corpo mostre para a plateia que ele está preparado para falar. Eu vou dar um exemplo, que não é um erro do Clóvis, mas é um erro que muita gente tem. É muito comum você ver pessoas falando em público e é como se a pessoa ela jogasse o peso do corpo para uma perna só. Sabe quando a gente joga o quadril para o lado, aí um joelho fica flexionado e outro joelho reto, certo? E às vezes esse jogar o corpo para um eixo só, né, para um lado só, isso pode, primeiro, passar uma impressão às vezes de desleixo, pode não parecer que você tem essa presença de palco. E pior, muitas vezes isso pode prejudicar até no funcionamento do teu corpo, né? Eu vejo pessoas que jogam sempre o corpo pro lado quando estão falando em público, professores que se apoiam muito e não... E é engraçado porque eles relatam dores, né? Por ficar tão com a postura tão errado, né? Aliás, falando em dor, eu trouxe aqui algo legal. Careta Bic. A gente vê muito por aí assim, né? Fale em público dessa maneira, comece a fazer esses exercícios que a sua oratória vai melhorar. E é muito comum a gente ver exercícios como esse, mas eu tenho até uma crítica a isso, né? Porque muitas vezes a gente vê situações como essa, de dicas milagrosas, que não, na verdade, funcionam tanto. Muita gente que fala falar com a caneta entre os dentes vai te ajudar a melhorar a dicção, tem isso? né? Eu não sabia. Você não sabia dessa? Não. Muita gente chega pra mim e fala assim, Gui, aquela dica lá da caneta, cara. Eu falo, cuidado, cara, porque essa dica aí não tem nada que diz que ela é boa assim mesmo, né? Aliás, tem um estudo, tem um livro que eu não trouxe aqui, mas é muito legal, um livro de uma fonoaudióloga, que ela tem um estudo que as pessoas que muitas vezes praticam esse exercício podem desenvolver ou piorar sintomas de DTM. Olha só. Disfunção temporomandibular. Mordendo a caneta, você vai ficar 1 hora treinando a palestra com a caneta. Imagina a pessoa ela fica fazendo esses exercícios todo dia, o que ela sente? Dor, cara. Então, onde eu quero chegar aqui? Existem algumas regras por aí que, na verdade, talvez não são tão boas assim quanto parecem. E o nosso quarto pilar, que é o contato visual, tem a mesma questão, essa mesma polêmica, né? Eu vejo muitos lugares por aí que a gente ouve a dica, né? Pô, vai falar em público, olha num ponto fixo lá no final da plateia e que vai parecer que você tá super seguro, né? E eu já vi gente utilizando esse exercício em palestras que eu fui como plateia. E a sensação que dá é horrível, porque a pessoa não tá olhando pra tua cara. E aí você fica assim, mas pra onde que ela tá olhando, né? Você até olha pra trás, assim. Então, contato visual é muito simples. É olhar nos olhos das pessoas. Então, quando você vai dar uma palestra, por mais que tenha muita gente na sua plateia, se esforça para tentar encontrar o olhar, os olhos da pessoa. Faça uma dinâmica de olhar, às vezes de meia-lua, você olha da esquerda para a direita, olha um pouco mais para trás. Traga pessoas que você conhece, coloca nessa plateia para que você possa olhar para essas pessoas e se sentir mais confiante. Mas cuidado com essa história de olhar num ponto fixo, porque isso pode até tornar o seu discurso mais impessoal. Aí fica meio... Você fica forçado, fica né? meio vazio, né?
Gui, maravilha, cara. Pô, acho que a gente elaborou aqui, passamos por vários pontos que a pessoa que estiver em casa já consegue resolver boa parte dos problemas aí, né? Tanto na montagem do conteúdo da palestra quanto no desempenho de palco. Você tem uma pergunta, Cid Nelson? Eu queria saber se isso que ele falou é como se fosse o carisma da pessoa. É o carisma da pessoa? Que legal, cara, que você pergunta isso. Repete só pra galera ouvir a pergunta dele. Se isso que eu trouxe agora, talvez o conjunto desses 4 pilares poderiam ajudar a pessoa a ser mais carismática. Olha que engraçado. Sim, pra começar, sim. Porque o carisma, ele não é necessariamente um dom que a gente recebe e a pessoa virou carismática, né? Existem alguns autores que mostram que o carisma é um conjunto de fatores. Conjunto de fatores corporais e conjunto de fatores faciais. E é engraçado porque muitas vezes o carisma, ele tá num simples sorriso. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir que é assim, ó. Uma pessoa carismática é aquela que com o corpo, ou seja, com presença, postura, gesticulação, olhar e com a voz, né? É uma pessoa que com o corpo, ela demonstra abertura à conexão. É como se assim, imagina que a gente vai começar aqui o podcast, a gente fala um pouquinho antes, eu tô sempre assim pra você. Tá, vamos começar. Cara fechada, corpo às vezes nem virado pra você, meio que desleixado. Isso pode passar uma impressão de alguém não carismático. Agora, se eu dou a mão pra você, fico com uma postura, sorriso, olho nos seus olhos, isso me mostra como uma pessoa que aparentemente tá aberta a se conectar, tá aberta a conversar. Legal, Né? legal. Então, sim, esses 4 pilares somados podem te levar a ser uma pessoa mais carismática, desde que você os utilize pra mostrar que você tá aberto a conversar, aberto à conexão, entendeu? Muito bom. Cid, então o próximo podcast vai ser com você, cara. Vou botar tudo em prática pronto? aqui. Ô Gui, deixa tuas redes aí pra galera aqui. Como é que eles te acham na internet? Com certeza. Querem seu trabalho? Querem uma mentoria? Ótimo. O meu Instagram, @oGuiConstâncio, o Gui de Guilherme Constâncio. E o meu trabalho principalmente é por meio da minha plataforma, que chama Universidade da Comunicação. É uma plataforma com aulas sobre oratória e comunicação. Brincando entre nós aqui, eu tenho um módulo no RD de oratória, né? O módulo de oratória comigo. E bem inspirado no RD, a plataforma tem aulas semanais de oratória. Então, e aí toda o pessoal consegue acessar lá no link da tua bio no No Instagram. link da minha bio. Ou simplesmente colocar Universidade de Comunicação no Google já acha. Boa. Gui, valeu demais, cara. Muito Obrigado, obrigado. né? Pessoal, deixe seu like aqui nesse episódio, envie para as pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de tema, porque é um gargalo que você precisa resolver na sua vida, porque isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Inscreva-se no canal, 50% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Vamos tentar ajudar aí a bater 1 milhão de inscritos no Wesley Podcast para a gente continuar trazendo esses vídeos e esses conteúdos para vocês. Valeu? No mais, ótima semana, ótimo dia e nos vemos no próximo episódio. Valeu!